tá. Vamos embora. Vamos embora, radiozinha, tira fundo, coloca aviso pra não se atirar na frente do trem. Cara, foi um dia legal, foi um dia bom para aprendizado. Não acreditei nas minhas projeções no início, ficou me enganando. É aquela história, né? Vou até botar aqui o jabazinho, que o jabazinho fala sobre o quê? Sobre os 4 demônios. Day trade, que são... Opa, os 3 demônios, seu animal. Que são... Medo, ganância, FOMO, o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out. Então, nos enganou-se. E vou mostrar por que eu fiz essa saída aqui. Por que eu não segui a minha meta de chegar aqui ou aqui, como eu fiz a projeção de ontem, né? Bom, não segui, meus amigos, simplesmente pelo fato de que eu tenho regras. E as regras são as seguintes. A gente vai fazer uma entrada, principalmente próxima da VWAP. A gente vai observar sempre os testes da VWAP. Para quê? Na manhã a gente quer o afastamento e na tarde a gente quer o imã, a aproximação, né? Ir ao encontro da mesma. Fechou? Essa é uma das regras. A segunda regra é a seguinte. Quando a gente vai fazer a operação próximo dela, né, pela manhã, a gente tem uma certa volatilidade, tem um volume financeiro acontecendo, o que não era o caso aqui. Estava totalmente parado o mercado, mas ele não conseguia se manter acima, né? E aí eu fiquei meio que em dúvida, porque o índice também não estava querendo fazer alguma coisa muito direcional. E aí, cara, fiz 2 operações aqui que não precisavam. Foi uma venda e uma compra. Na verdade, eu não deveria ter feito a compra. Eu deveria ter feito só a venda. No dólar foi isso. Na verdade, eu fiz uma operação errada. Eu não deveria ter feito a compra. Eu deveria ter feito somente a venda. Mas tudo bem, acontece, né? Acontece. E aí a gente paga um preço alto. E foi não acreditar na minha própria projeção. E aí ele faz ali a quebra da estrutura, muda a característica do preço. E aí quebra a estrutura de verdade quando sai lá a variação de empregos, lá o ADP. E aí ele abre o bico e descarrega o movimento. A gente pegou esse movimento, a gente pegou exatamente 13 pontos direcionais até aqui. Por que 13? Porque assim, quando a gente faz uma entrada próximo da VWAP, a minha técnica agora atual é a seguinte, eu não uso stop. Tenho usado stop. Meu stop é de olho. Qual é o meu stop de olho? Eu olho a volatilidade de 60 minutos, que nesse caso estava em 12,8 pontos. Então, eu sei que o meu stop máximo seria de 12,8, 13 pontos, que eu iria assumir o risco, né? Nesses casos aqui, onde ele andou aqui, nessa região aqui, cara, não passou de 3,5 pontos, 4, né? Não era nem a volatilidade dos 12 minutos, que era entre 5,5 e 6. Logo, eu antecipei aqui essas saídas aqui e paguei um preço alto. E a minha saída orquestrada, quando o movimento efetivamente acontece, que foi nesse caso, é sempre o dobro da volatilidade dos 12 minutos que eu vou fazer o trailing stop. Então, vocês, por observarem aqui, vocês vão ver que quando ele chegou nos 12 pontos, o meu stop estava aqui, nos 2 candles de trailing. Fez aqui, eu peguei o meu stop que não tinha. Peguei a minha entrada e puxei o meu stop para cá. E ele me estopou. Então, essa foi a minha saída. Eu imaginei que ele poderia fazer isso. Tá aí os 3 demônios que apareceram na tela. Eu imaginei que ele ia fazer isso e depois ia fazer um pullback até a VWAP para depois cair de novo. Porque ele não está caindo de uma maneira elegante, né? Mas hoje não. Hoje ele entregou mais. Ele segue entregando. E entregou o dobro. 26 pontos. Chegou lá no... Deixa eu tirar meu jabazinho aqui. Chegou naquele pêndulo. Lembra que a gente tinha observado o pêndulo ontem, a projeção do pêndulo? A gente imaginou que ele foi para cima, dentro desse range, ele ia ir para baixo. Cara, ele foi muito bem lá. Depois ele entra num rangezinho. Na sequência dos factos, ele
fecha o gap, que era um outro alvo nosso. Então, assim, cumpriu com o objetivo, deixei isso aqui para trás, infelizmente, acontece. Então, essa foi a razão de eu sair aqui. E aí agora, se quiser fazer um movimento, cara, saiu o PMI SM, que também tem uma certa volatilidade, mas não fez nada. Aqui o ideal, assim, o range do dia tá aqui, ó. Provável range do dia é mais ou menos aqui, ó, nessa região. Então a gente consegue entender que, cara, ele tá muito sobrevendido pra gente seguir na venda, né? Então aqui, se fosse para apostar, já que já está na parte da tarde, seria um reteste desse fundo para ele tentar uma aproximação para VWAP, totalmente contra a tendência, ou esperar ele chegar próximo da VWAP para vender. O problema é que o horário já não nos ajuda mais, então foi o que deu para fazer. Eu tive um drawdown absurdo, mas saí com 4% de lucro aí pro dia. Era para ter saído com 18%, 15%. Foi bom. Então, isso aqui foi o dólar. No índice, cara, foi a mesma coisa. Só que o índice eu fiz mais operações ali, me deu uma violinada no estilo, né? Mesma forma aqui. E sabia que tinha um range aqui. E ele ficou segurando nesse range durante muito tempo até liberar o movimento. Acabei fazendo 2 operações aqui, não valeram a pena. E foram 2 vendas, né? Foi uma idiotice vender aqui, era compra. E aí quando saiu a compra eu segurei e a compra entregou mesma coisa, mesma técnica. A compra estava em... Aqui, ó. 687 pontos. A compra estava em... o stop estava em... Dos 60 minutos estava entre 430 e 450 pontos, né? E aí aqui andou só 210, 180 e eu fechei, né? Já nos 12 minutos estava entre 240 e 280 pontos, né? Então quando ele andou 560 pontos, eu comecei a observar pelo trailing stop, né? Então ele me fechou aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Deu 680 pontos. E foi isso que eu fiz, cara. Eu não fiz mais nada. Se eu tivesse feito uma boa entrada aqui, eu teria segurado essa operação até ele... O meu objetivo era que ele fosse... Nessa resistência aqui, ó. Tá desconfigurada, sei lá, problemas. Essa resistência aqui, então. Aqui seria uma saída plausível para mim. Metade dela, ou teste nela. E eu empurrando o mercado, né? Esse aqui eu posso tirar. Seguiu empurrando o mercado com muita violência, com muita atração. E, cara, preciso seguir meu gerenciamento de risco aqui, não posso fugir disso. E essas foram as operações que eu fiz. Tô mapeando ainda aqui uma prováveis entradas, ó, mas não para, tá vendo? Não para. Cada vez que ele faz o pullback, ele empurra o mercado mais para cima. Tá vendo? Aqui, dando ele reto. A mudança da característica do preço vem para cá agora. Se ele romper aquele topo, ele toca ali reto ainda. Chegou lá nos 155 mil. Impressionante. Impressionante o que ele está fazendo. Mas, cara, não vejo nenhuma possibilidade de entrada aqui. Quer fazer uma entrada aqui, tu vai ter que entrar contra a tendência para ele buscar o imã da VWAP. É isso. É isso. Vou deixar aqui bem mapeadinho os pontos. E foi pivô falso, né? Também foi pivô falso. Vou marcar, deixar marcado porque é importante. Cadê? Mas não
foi pivô falso. Aqui foi pivô falso, né? Não foi. Não teve pivô falso aqui. Aqui teve pivô falso. Aqui não. Aqui não também. Aqui foi o último ponto onde ele efetivamente quebrou a estrutura para tocar reto. Deu essa pedrada aqui. Fechou 155 mil pontos. Chegou aqui, ó. Não chegou nos 155 mil ainda. Aí tá fazendo aí o movimento dele. E a gente fica de olho aqui, ó. Então aqui nós temos o último pivô validado. E a gente tem um ponto onde ele efetivamente pode mudar a característica do preço. Tá com uma potência absurda. O dólar vendeu, perdeu fundo. O dólar vendeu, perdeu fundinho. Perdendo esse fundo aqui, importante esse fundo aqui. Esse fundo aqui foi da Gap, né? E aí ele só vai mudar a característica do preço lá em cima. Mas pode ser um mero reteste de fundo, perde um pouquinho para depois vir e ver. Tem que prestar atenção aqui nesse ponto. Ele está vindo numa manipulação violenta, mas isso aí. O índice está no seu 1%. Vamos só ver ajustar o índice aqui, porque eu não ajustei o índice. Vamos ajustar aqui o provável rende do dia só para a gente ver. Por 155, 135 e 153065. Então, esse aqui é o provável rende do dia, ó, do índice. Estão vendo? Também está num ponto de estar sobrecomprado. Está com muita potência, né? Tem que estar lá desde baixo lá. E aquilo, eu tive 28% de acerto hoje, né? Entregando 1.400 pontos aí, desde a minha saída dos 600 pontos, 2.000 pontos. Mas assim, fiz muita coisa errada. Então, cara, quando a gente faz muita coisa errada, a gente não pode seguir, porque fica muito arriscado. Então, 4% tá bom, tá na humilde, e a gente vai melhorando dia a dia. Isso aqui é o provável rende do dia. Provável. Rende do dia. Aí a gente já tá muito sobrecomprado, né? Tipo, usava pelo menos, já que tá na parte da tarde, que ele fosse atraído pelo app, pelo menos. Aí a gente tem alguns pontinhos aí para jogo. Você precisa primeiro quebrar, não dá. Tem que adivinhar pouco. Tem aí 1.300 pontos para jogo. Se ele vier daqui, fizer um pullback, vier mais ou menos nessa região, ganha 900 pontos. Vamos ver. Eu não sei, não estou muito inclinado para seguir isso aqui não, cara. Isso aqui é pura manipulação e é pré-taxa de juros e pode acontecer. Por enquanto eu fico na minha. Para ele mudar a característica do preço, ele vai ter que perder esse fundo aqui, ó. Vamos ajustar ele então. Deixa eu só ver 60 minutos para ficar mais coerente essa história. Não. Apenas não. Apenas não. Tem que fazer não, cara. Isso aqui dá pra vir num pullback se tiver coragem. Mas sem adivinhar topo. Ele foi fazendo aqui essas regiões aqui, tudo que... Aqui violinou, né? E pode continuar fazendo a mesma coisa. E violinou bonito. Então não. Ele vai ter que mudar a característica do preço nessa região por enquanto. Que seria o ponto mais baixo. E
Aí o que a gente quer? A gente quer a característica do preço, né? A gente quer a mudança da característica do preço com o quê? Com a quebra da estrutura. Então a gente quer o choque aqui e a gente vai querer a quebra da estrutura. Então a gente precisa primeiro que ele perca esse fundo, mesmo que seja raso, faça um pullback e perca de novo. Aí tudo bem. Aí aqui vai ser o quê? A quebra da estrutura. A gente quer a união desses poderes. Pela união dos seus poderes, eu sou a pedrada. A gente quer a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura. Senão, isso aqui, meu amigão, é um pivô falso. Um topo falso. Falciane. Entendeu? Ele vem, ele perde, ele para de perder, ele fica mais pro alto, ele perde, para de perder, vem mais pro alto, ele faz uá, rompe esse topo aqui, toca ele reto. E aí esse topo aqui era um pivô falso, por isso que a gente não pode entrar em choque. A gente tem que entrar depois do choque, depois da quebra, da mudança da característica do preço, na quebra da estrutura. Tá vendo? Você não pode adivinhar topo, a gente tem que ser profissional. Nem topo, nem fundo. O dólar que tem que vazar. Ó, segue empurrando. É isso aí. Quem tá vendido lá de cima, show. Quem tá comprado lá de baixo, show. Não... Aqui não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aqui vai pedir pra tomar loss. E aqui também. Até por causa do tamanho do provável range do dia. Se bem que o dólar acho que eu não ajustei. Vou ajustar o dólar rapidinho. 42866. Já parou de dilatar. E 389 e 16. Vai mais um pouquinho ainda, hein? Mas é isso aí, ó. Então, isso aqui é o provável range do dia. Né? Aí, pô, tu tá vendendo aqui, tu tá arriscando isso aqui pra ter um provável lucro disso aqui. Não vale a pena, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer o contrário. Aí aqui onde eu entrei, ó, perfeito. Ó. Agora que o range parou, né? E pra isso aqui. Aí tá show. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Então isso aqui e nada pra mim é a mesma coisa. A gente tem que seguir com gerenciamento de risco. E aí o índice é a mesma coisa. Entendeu? Vai fazer uma compra aí para o prosseguimento do movimento. Isso aqui é o provável range, ó. Provável range do dia. Vai fazer uma compra aí. Pô, tu vai fazer uma compra aqui, tu tá arriscando isso aqui para isso aqui de lucro. Não, né? Não. A gente quer o contrário. A gente quer onde eu entrei lá, ó. Entrei aqui, ó. Risquei isso aqui para isso aqui. Aí tá show. Mas a gente nunca sabe que ele vai fazer isso, né? Até porque o provável range do dia vai variando. A minha calculadora atualiza a cada 15 minutos. Então, ainda tem um delayzinho aí de mais 15 minutos. Então é isso aí. Mas para dar uma direção, né? Já a conta safe. Fizemos muito mais do que as operações necessárias, eu sei. Sim, posso estar aí com taxas mais altas, mas é isso aí, cara. Esse é o jogo. Esse jogo ele é assim mesmo. Infelizmente ele é assim. Mas ainda tá bom. Teve um drawdown absurdo. Tá bom. Tivemos um drawdown absurdo. Mas tá aí, ó. Ainda seguimos bem, ó. Isso aqui no dólar, isso aqui no índice, isso aqui é o percentual, 44% aí, quase chegando nos 50% desde o dia 28. Vamos até o dia 28 de novembro para chegar nessa posição ou nessa posição. O objetivo é esse.
Mas vamos ver como é que ele vai indo até lá. Hoje já foi difícil, já aumentou aqui meus custos, já começou a ficar chato o negócio. Mas é a vida, a gente tem que aprender a operar da maneira correta. E aí, dessa forma, usando a conta Safe, a gente está operando de uma maneira correta. Quem gostou? E é isso. Preciso vazar porque eu tenho que levar meu filho para as terapias. E, cara, se for para postar aqui, é aquela história, né? Espera a mudança da característica do preço para depois ter o quê? Quebra da estrutura. Espera o cara vir aqui, voltar e capotar. Faz a entrada no lugar certo. Outra tendência, bem perigoso. Entendendo que o mercado pode ser atraído para VWAP na parte da tarde. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele faz isso. É que o dólar é a mesma coisa. Pode ser atraído para lá. Só que agora ele só vai mudar a característica do preço aqui. Tem chão, viu? Muito chão. É claro que agora ele pode quebrar esse cara aqui, ó, fazer isso aqui e perder esse fundo, aí beleza. Aí a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Mas fica melhor. Por enquanto, esse é o jogo. Entendeu? Na noite eu volto. Obrigado.